Irmãos, abra sua Bíblia, por favor, Evangelho segundo escreveu Lucas. Lucas capítulo 7, versículo 11 ao 15. Logo depois, Jesus foi para a cidade chamada Naim, e os seus discípulos e uma grande multidão foram com ele. Ao se aproximar da porta da cidade, viu que alguém que havia morrido era carregado para fora da cidade. O filho único de uma viúva, uma considerável multidão estava com ela. Ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela e disse: "Don't cry, não chores." Então aproximou-se e tocou no caixão, e os que carregavam pararam. Jesus disse: "Jovem, eu ordeno a você que se levante." O jovem assentou-se e começou a falar, e Jesus o entregou à sua mãe. Acabou? Tem mais um aí. Todos ficaram com muito medo e começaram a adorar a Deus, dizendo: "Um grande profeta está entre nós." E diziam também: "Deus veio para ajudar o seu povo." Amém? Rapidamente eu quero conversar com vocês sobre esse texto. É um texto que talvez vocês já ouviram falar sobre. Ele está sobre a plataforma de milagres que Jesus cometeu. E entre os milagres que Jesus fez quando ele esteve aqui, esse faz parte, posso dizer assim, de uma elite de milagres, que ressuscitar mortos. Jesus, quando ele esteve caminhando pela cidade, as pessoas ouviam a fama dele, que Jesus fazia milagre. Em todos os caminhos que Jesus passou, muitos milagres aconteceram. Cegos viram, endemoniados saíram das pessoas que atormentavam. Jesus andou sobre o mar. Jesus aquietou o vento. Jesus, ele foi para a casa dos amigos dele, Lázaro, e ressuscita Lázaro. Jesus um dia estava debaixo de uma árvore, quando de repente ele diz: "Zaqueu, desce depressa, porque me convém ir para a sua casa." E aquele homem foi salvo, com toda a sua casa. Esse texto, dessa história, desse recorte de mais um milagre de Jesus, mostra algumas situações que eu quero dividir com a igreja aqui essa noite. Como no primeiro domingo nosso, do domingo da família, eu quero contextualizar esse texto da importância que Jesus ele dá para a família. Se nós lemos o contexto, depois você leia o contexto desse capítulo, ali Jesus ele vem de um outro milagre. E esse outro milagre, Jesus nem precisou ir lá. Apenas ele deu uma ordem, e quando o moço chegou na casa dele, o milagre já tinha acontecido. E Jesus estava envolto de uma grande multidão, uma grande multidão. Quando a gente se depara na Bíblia com esse termo grande multidão, algumas coisas interessantes aqui a gente aprende. Normalmente, quando se coloca grande multidão, é de 3 a 5 mil pessoas, contando apenas homens. Jesus ele estava em meio a uma grande multidão. E a multidão que estava com Jesus, certamente ela tinha um padrão que dava para ver de longe. Era uma multidão que tinha esperança, era uma multidão que
queria alguma coisa, e era uma multidão que tinha Jesus como sendo o Filho de Deus. Há uns domingos, uns anos passados, eu trouxe um sermão sobre os 3 tipos de multidão que seguiam Jesus. Está lá no nosso YouTube. Os 3 tipos de multidão: aquele que quer ver milagre, aquele que só quer comer, transformação de pão, e aquele que de fato reconhece Jesus como sendo o Deus aqui na terra, como sendo o Salvador naquele momento. E essa multidão que estava do lado de Jesus, eles começam a andar, a caminhar. Eu fico percebendo que estar do lado de Jesus sempre nos proporciona estar vendo grandes coisas acontecer. Se você ainda não se deparou em algum grande milagre, em algumas situações que podem acontecer, você está andando com a multidão errada. Aliás, a multidão que você anda define o tipo de pessoa que você é. Por isso que eu tenho que tomar cuidado. Qual é o tipo de pessoas que me cercam? Porque o tipo de pessoas que me cercam é a forma que vai me definir para quem está me enxergando. Lembra de quando os mais velhos diziam: diga-me com quem tu anda, que eu digo quem tu és. É uma sabedoria antiga, mas que de fato demonstra uma grande sabedoria humana. Se você andar com pessoas que vão fazer coisa errada, por mais que você não faça, se essas pessoas forem pegas no ato do fazer a coisa errada, você estará junto com ela e certamente também você terá consequência. E aí teu pai e tua mãe vai dizer: eu te avisei para você não andar com esse tipo de pessoas. Então a gente vai crescendo e a gente vai ficando mais seletivo. E isso é uma sabedoria que Deus dá para nós. Você precisa entender quem é que você coloca do teu lado. Que o tipo de multidão que eu estou ao teu lado vai definir o tipo de pessoas que você é. Se você anda com alguém que tem muita fé, logo essa pessoa vai gerar muita fé em você. Se você anda com pessoas que não têm muita fé, e são pessoas descrentes, são pessoas que não acreditam muito, logo você será contaminado por isso. Na escola, os adolescentes, os meninos, você que estuda, se você sentar perto de quem estuda mais, você vai ser forçado também a estudar mais. Se você está do lado de quem estuda menos, obviamente você vai cair o seu nível de aprendizado, porque é natural. Você está do lado de alguém que vai te colocar para cima. Então, do lado de alguém que estuda muito, então você é obrigado a estudar muito. Então, tem pessoas que são extremamente competitivas, né? O colega tirou 10, ele quer tirar 10 mais, uma coisa assim. Então, querendo ou não, isso força ele a se empenhar cada vez mais. Mas na vida adulta, nas amizades que a gente tem, você precisa definir também o tipo de pessoas que estão à tua volta. Que tipo de amigos que você tem? Quais são os amigos que frequentam a tua casa? Quais são os amigos que você tem na emergência do teu celular? Qual é a multidão que te cerca? Quais são as pessoas que você tem um particular, quando você quer falar uma coisa muito íntima? Para quem que você fala? Para quem que você abre o teu coração e você expõe as tuas feridas? Então, a pessoa que está à tua volta vai definir exatamente o caminho que você vai tomar. Essa semana eu conversava com alguém lá do Brasil, e ele me pediu um conselho, e ele disse: eu já fiz isso, e eu já falei com esse, e o conselho que todos deram para ele são conselhos naturais, normais, que eu também daria se eu não tivesse o outro viés do que Deus poderia estar fazendo. E eu disse assim para ele: eu posso de fato, você está me perguntando, posso ser verdadeiro com você? Vai por esse caminho, por que você não pensa dessa forma? Então, nós precisamos, às vezes, e tem uma outra coisa que às vezes você... Sabe quando a pessoa está fazendo uma coisa errada? Você só pergunta para quem já está fazendo coisa errada. Então, quem está fazendo uma coisa que não é certa, ela só vai validar o que você está fazendo. Normalmente, quem está indo por um caminho que não é o correto, você não vai perguntar para alguém que você não sabe que está, porque essa pessoa vai te confrontar e vai dizer assim: você está errado. Então, aí você fala assim: mas essa pessoa não gosta de mim. Na verdade, é o contrário. As pessoas que te levam para perto de Jesus, que te levam para um caminho correto, são as pessoas que gostam de você. Por isso, você que é solteira, você que é solteiro, você que um dia pensa em casar,
procure sempre alguém que te leve para perto de Jesus. Estejam com pessoas que te conduzam cada vez mais para perto de Jesus. Afaste-se de pessoas que te afastem de Jesus. Pastor, como que eu sei que é de Deus ou não? Não tem segredo, não tem uma mágica, não. Mas o primeiro passo é, esteja com alguém que vai caminhar junto com você para te levar perto de Jesus. Amém? Então, a multidão que você está define o tipo de pessoa que você é. Então, essa multidão estava com Jesus. Então, todo mundo que olhava para aquela multidão, lembra de Pedro quando ele nega Jesus, negou a primeira vez, e aí ele vai para um pátio, estava cheio de gente, e ele diz, você é discípulo dele. Ele disse, eu não. Ele falou, não, você é, porque a tua fala te condena. Então, o que a gente aprende aqui? Quando a gente está numa multidão, você fala até igual. Quando você está perto de alguém, você pega até o cacuete dele. Eu estou vendo eu falando com a minha filha, arreda daqui. Não, mas isso é coisa... Não, aí não. Olha aqui. Olha aqui. Não, eu falando essas coisas. Arreda, filha, vai um pouquinho mais para lá. Mas já falei. Porque a multidão no que eu estou, o arredar é uma coisa automática. Então a gente acaba puxando. Então você percebe que você acaba puxando as pessoas que estão à tua volta. Então as pessoas se identificam com o grupo que você é. Então essas pessoas que estavam, essa multidão que estava com Jesus, elas tinham uma linguagem própria, elas tinham um tipo de linguagem. Você está de Jesus, você é crente, você é de Jesus, você tem uma linguagem própria. Não adianta. Você tem uma forma de andar, você tem uma forma de caminhar, você tem uma forma de ser, você tem uma forma de se vestir. Amém ou não amém? Você tem. E aí que bom que lembrei agora. Cadê o Ítalo? Ítalo. Não está lá em cima, só se foi arrebatado. Achem o Ítalo para mim, por favor. Vasculhe essa igreja. Onde está o Ítalo? Miguel, você lembra daquele postzinho que eu coloquei aqui na reunião? Você não lembra? Então, corre atrás do Ítalo. Ítalo, é lá em cima, Ítalo. Corre lá para cima. Aplauda o Senhor pela vida do Ítalo, irmão. Não sei onde ele estava. Meu Deus, corre, Ítalo. Meu Deus. Vou mandar uns 3 embora. Tadinhos. Ô Ítalo, prepara aquela foto, sabe aquela foto? Da reunião? É que eu não quero falar, senão eu vou dar spoiler. Da roupa do Instagram. Prepara, não põe ainda não. Prepara aí, para dar o choque agora. O grupo que você está, você se identifica. Nós estamos chegando no verão. Fala, graças a Deus. Repita comigo. Jesus, não vejo a hora de chegar o verão. Eu também. Oh, meu Deus, chega de frio. Mas, irmão, chegando o verão, chega uma preocupação. Cuidado, roupinha, o que veste. Cuidado, sainha, o que veste. O Salvador do céu está olhando para você. Cuidado, shortinho, onde veste. Cuidado, topinho, onde usa. Cuidado, rochata da academia. O verão está chegando. Então, quando as pessoas vão olhar para você, o que ela vai identificar em você? Ali vai as... Olha para mim aqui. Uma mulher, olha aqui. Look at me, please. Tá pronto, fica aí, segura. Guarda a ansiedade. Topzinho, apertadinho, quase saindo para fora. Calça a vácuo. Sapato alto, passar na tua frente e você dizer assim, uma mulher de Deus. Por que você riu? Porque não combina. Não condiz, não é isso? Não condiz. É a mesma coisa para o homem. Foi lá da mulher, a mesma coisa do homem. Foi para a academia ontem e já começa a andar assim.
Aí posta umas fotos, o homem posta diferente, ele já posta umas fotos daqui tudo assim. Com as perninhas desse tamanho assim. E ainda põe um versículo bíblico. Mesma coisa, você vai olhar um homem desse, homem de Deus. Por quê? Não condiz. Então, o grupo que você anda, você precisa se identificar com ele. Esse dia nós tivemos uma reunião e é preciso tomar muito cuidado, porque às vezes na igreja, eu estou avisando, hoje é um culto de ceia, né, um culto mais nosso, preciso te alertar, que às vezes você sai da academia e vem para a igreja. Vigia, irmão. Nós já colocamos 2 diáconos ali, nós vamos deixar 3 diaconisas ali com negócio aquele negócio que joga assim, como fala? Com taco. Não é para nada não. Cuidado. Esse dia eu estava vendo alguém falando, e eu me deparei num terreiro de Umbanda. E no Instagram do terreiro de Umbanda, tinha um cartaz que me chamou a atenção. Eu não estou falando de igreja. Eu estou falando de um terreiro de Umbanda. Você conhece essa religião, já ouviu falar dela. E me chamou a atenção o anúncio que estava no Instagram desse local. E eu quero dividir com vocês. Põe na tela, por favor. Como não devo me vestir para visitar um terreiro de Umbanda? Olha, ó. É proibido o uso de roupas curtas, decotadas, justas, shorts e bermudas acima do joelho, roupas de banho, bonés e chapéus e de tecido escuro. Põe aquela outra imagem. Aí eu estava olhando a descrição eles colocaram isso e eu li a descrição. Olha aqui, ó. Preste atenção que eu vou ler para você. O terreiro de Umbanda é a morada dos orixás, e por isso o solo sagrado. Então, usar o bom senso para respeitar esse espaço é essencial. Roupas curtas, transparentes, decotadas ou de cores escuras são proibidas. Estamos no terreiro para louvar orixás, e eles merecem nosso total respeito. Então vamos deixar a vaidade de lado de fora e cuidar do nosso espiritual, cultuando ao sagrado. Se eu não falasse para você, no finalzinho ele despede ali, axé, meus irmãos. Se eu não tivesse falado para você, você ia falar de alguma igreja isso aqui, né? Mas não, olha só de onde é. E está lá, depois você entra, não entra agora, tá? Isso não é pecado, mas depois você entra ali, está ali. O endereço para você não achar que fui eu que... Mas por que eu estou colocando isso aqui? Que se até lá, naquilo que a gente tem, como algo que nós conhecemos, eles exigem esse respeito, por que na igreja você não tem respeito? Por que nas igrejas as pessoas entram como elas querem, ficam como elas querem e não tem respeito? Então, está o anúncio aí. Tem gente que quer disputar. Aqui eles estão fazendo isso para nem a mulher disputar com a pombagira. Ela quer sozinha reinar. Então, cuidado quando você for colocar uma roupa para sair. Lembra desse cartaz aqui. Tá bom? Fala amém. Tira. Jesus estava com uma multidão. E a multidão de Jesus se identifica com ele. Já deu para entender mais ou menos. Jesus estava caminhando para a cidade de Naim. Só que quando Jesus estava chegando na cidade de Naim, vinha uma outra multidão. E essa multidão era diferente da multidão de Jesus. A multidão que está com Jesus é uma multidão alegre, uma multidão que está ali vibrando com ele. Mas a multidão que estava saindo daquela cidade era uma multidão diferente. A primeira coisa que eles ouviram foi choro. Choro e grito. Aí eu fico imaginando o encontro das multidões. Que eu posso dizer, a multidão que representava a vida, que estava com Jesus, e literalmente a multidão que estava em morte. E aonde está a multidão da morte, é choro, é tristeza, é desolação, desencantamento, é perda,
é frustração. Esse é o choro da morte. Jesus, ele se aproxima. O que estava acontecendo naquele grupo que estava saindo da cidade? Uma mulher que já era viúva, ela perdeu o seu único filho. E eles estavam indo enterrar o filho dela fora da cidade. E aqui existem algumas coisas que chamam a atenção para nós. Primeiro, ele estava sendo enterrado para fora da cidade porque era um costume da época, do local, não se enterrar mortos na cidade. Eles tinham que sair da cidade para enterrar em outro lugar, por uma série de coisas e um mandamento lá em Levíticos, de contaminar a terra e por fim. Dado aí, eles não poderiam nem tocar também no defunto. Eles estavam saindo com choro, e também via uma grande multidão, então dá para entender que essa mulher era querida na cidade. E aqui uma outra coisa, ela era viúva. E a mulher viúva naquela época era uma mulher que ela precisava de cuidados. Normalmente, muitas vezes, a mulher viúva ela era desprezada até. Porque não tinha ninguém para cuidar dela. Não tinha ninguém. Tanto é que no Novo Testamento vai dizer que a verdadeira religião é aqueles que cuidam do órfão e da viúva. Essa é a verdadeira religião. Nesta época, essa mulher, ela só tinha um filho. A família dela era só um filho. Ela já tinha perdido o marido. O marido representa força. O marido representa o cuidado. Ela tinha perdido tudo aquilo. Só que restava para ela o filho. Eu imagino que essa mulher ela já era olhada mais ou menos diferente porque era uma viúva, mas ainda tinha um menino. E era um menino homem, e esse menino homem assumia o local masculino dentro da casa e tomava conta de tudo. Essa mulher talvez nunca passou pela cabeça dela passar por uma situação dessa. Existem coisas que passam por nós, pela nossa vida, que a gente nunca imaginou passar por ela. Eu trouxe um sermão do domingo passado, que foi lá em Romanos 8 e 28, que todas as coisas contribuem para o bem. E nós entendemos que o bem não é aquilo que normalmente eu penso que é melhor para mim. O bem é aquilo que, como eu me torno diante da situação que está à minha volta, como eu me torno melhor em Jesus. Esse é o bem. Essa mulher estava ali e de repente ela perde. E aqui parafraseando, quantas vezes na tua vida aconteceu alguma coisa que estava fora do que você imaginava? Foi um lapso da tua parte, alguma coisa aconteceu, mas não era o que você queria. E aqui falando de família, quantas famílias acabando, quantas famílias desfacelando, quantas famílias que talvez não dá mais, casamentos que estão por final, ou quantos casamentos, quantas famílias que já tiveram oportunidade de acabar, situações complicadas aconteceram, porque surgiu no meio dessa caminhada situações que fez a família se desfazer. E essa mulher não imaginava que na perda do marido, que é a força, que é o cuidado, estava para acontecer algo ainda pior. Ela ia perder o filho dela. O filho representa a esperança, o filho representa o amor para o futuro. E agora ela se vê diante uma mulher viúva e enterrando o seu único filho. Então, se como viúva já ninguém mais, ela já não tinha muito direito, sem o filho, acabou-se todos os direitos. E essa mulher, quem sabe, parou e pensou, e agora o que será de mim? E quem sabe você exatamente está dentro de uma situação, não faço ideia como está a tua vida, e você pode estar dizendo, e agora, o que será de mim? Se eu tomar essa decisão, o que vai ser de mim? Nós às vezes passamos por situações que nós perguntamos, o porquê que isso aconteceu? Por que está acontecendo isso? Essa mulher não tinha mais esperança, quem sabe você não tem mais esperança para o teu casamento, você não tem mais esperança para os teus filhos, você não tem mais esperança para a tua família.
que o grupo onde você está, os conselhos que você recebe é isso mesmo, põe para correr, é isso mesmo, manda embora, é isso mesmo, acaba com ele, é isso mesmo, manda teu filho embora, é isso mesmo. O grupo onde você está define como vai ser o teu futuro. Por isso é muito importante, não é nem as questões que acontecem na nossa vida, mas o grupo que você está fazendo parte. Lembra quando pegaram aquela mulher no ato de adultério, você lembra dela? Se deixassem ela só para aquele outro grupo, diante da lei, diante do que é o correto, ela estaria morta. Mas levaram ela para perto de quem? De Jesus. E do lado de Jesus ninguém morre, sempre tem vida. Quando você escolhe sair do outro grupo da morte e vir para Jesus, aqui você não morre, aqui você tem vida. Agora a pergunta é, por que você está nesse grupo de choro? Por que você está nesse grupo de lamento? Por que as coisas estão assim para você? Quem sabe exatamente hoje você veio para cá desesperançado. Do que vale eu ir à igreja se as coisas não acontecem do jeito que eu penso? Do que vale eu ir à igreja se as coisas não andam como eu quero? Do que vale a igreja que fui para a igreja e só piorou as coisas? Do que vale ir para a igreja? Nós não escolhemos situações quando passam a nossa vida. Pecamos, erramos e pagamos as consequências dos nossos erros e dos nossos pecados. E pelo erro do pecado, pelo erro que nós pagamos, é a consequência bruta ali. Agora a pergunta é, e daqui para frente? Que grupo que você vai estar? No grupo da vida ou no grupo da morte? Então a pergunta aqui não é o que você fez, não é as coisas que estão acontecendo com você que Deus está dando oportunidade, o teu erro que você cometeu. A pergunta hoje é, a partir de hoje, qual o grupo que você quer andar? O grupo da vida ou o grupo da morte? Jesus ele estava longe, Jesus poderia deixar aquele grupo embora para depois eles entrarem, porque não podia nem se cruzar quase perto de um morto, senão ele poderia ficar imundo. E Jesus ele vai de frente com aquele grupo. E aqui eu já aprendo uma coisa, irmão, não duvide de Jesus. Ele não tem problema com os teus problemas. Eu não sei o tamanho do teu erro. Eu não sei do tamanho das coisas que aconteceram com você, do que você fez. Eu não faço ideia, mas uma coisa eu te garanto. Jesus ele vai de encontro a esse enterro aí. Se para algumas pessoas não tem mais jeito, para Jesus ele fala, tem jeito. Esse grupo de multidão cruzou especificamente com o grupo de Jesus naquele dia. E eu sempre falo assim, eu não acredito em coincidência. Eu acredito sempre em providência do céu. Se você veio essa noite aqui, se você está ouvindo essa mensagem, se de alguma maneira essa mensagem está mexendo dentro de você, é sinal que o grupo de Jesus, a multidão de Jesus, está indo de encontro à multidão que você está indo aí de tristeza, de morte. Não, tem vida para você. Jesus ele poderia chegar de longe e falar assim, ei, por que vocês estão aí desse jeito? Eu aprendo aqui a sensibilidade de Jesus. Sensibilidade que faltam para muitas pessoas em ter. Sensibilidade. O que é sensibilidade? Empatia, de você sentir a dor do outro. A sensibilidade é você saber ouvir. Esse dia eu ouvi uma coisa interessante, que eu já ouvi bastante coisa, mas alguém me disse assim, eu gosto de falar com o pastor Joel que ele gosta de ouvir, ele sabe ouvir. E eu entendo, irmão, que saber ouvir não é nenhuma prática, chega a ser até um dom, sabia? Mas um dom que você pede a Deus e você pratica e você consegue, porque tem muitas pessoas que não sabem ouvir. Tem pessoas que ele conta o problema e você fala, a pessoa fala assim, rapaz, eu estou com uma dor aqui, você fala assim, eu também estou com uma dor aqui. Ele quer ganhar em tudo, até na desgraça. Rapaz, eu tive um acidente ontem, pois então, um mês atrás eu tive 3. Ele quer ganhar em tudo, e tem hora que você só precisa ouvir, tem empatia. Você sentir, tem hora que a pessoa ela quer falar para você, mas ela não quer conselho, ela só quer falar com você. Ela não pediu a tua opinião, ela só quer falar com você. Jesus tinha empatia, Jesus poderia de longe falar assim, ei pessoal, deixa eu entrar com o meu grupo, depois você sai. Não, Jesus vai de frente, aonde estavam carregando, e a Bíblia diz que ele toca no esquife. Tocar no esquife eu aprendo algumas coisas aqui. Primeiro, nenhum rabino
nenhum mestre tocaria no esquife, porque é um morto sendo carregado ali em cima. É como se fosse uma maca e ele enrolado. Por quê? Porque pela lei de Moisés, ele ficaria imundo. Só que Jesus, ele dribla todas as questões humanas para ir de encontro a alguém. Você percebeu isso? Você merece as bênçãos de Deus sobre a tua vida? Seja muito sincero com você. Vamos olhar para quem a gente é mesmo, lá dentro, que você esconde, que ninguém sabe. Quando você olha para você mesmo, você acha que você merece tudo que Deus está fazendo por você? E aí você pode dizer assim, não, eu não mereço. Por isso que isso chama-se graça. Pelas outras pessoas você deveria morrer, pelas outras pessoas você deveria ser queimado, pelas outras pessoas você deveria sofrer. Aí vem Jesus e toca no esquife. O que eu aprendo aqui? Que nem sempre Jesus age de acordo com o que você quer agir. Jesus não era para tocar no esquife, mas ele não quer saber o que as pessoas vão falar. Ele vai tocar no esquife. Você entendeu? Nem sempre ele vai agir da maneira que você pensa que ele vai agir. Mas ele quer entrar no problema. Quando ele toca no esquife, alguém fala assim, mestre, o senhor vai ficar imundo. Ele falou, eu não quero nem saber disso, eu quero fazer um milagre aqui. Então, para Jesus fazer um milagre dentro da tua casa, do teu casamento, com os teus filhos, ele não vai medir esforços. Quando ele toca no esquife, ele fala uma coisa para a mulher: pare de chorar. Repete comigo, pare de chorar. Vamos repetir mais uma vez comigo? Prega comigo. Pare de chorar. Quem é que pergunta dentro do velório para a mãe e chega assim para a moça, para a mãe que está enterrando um filho e fala, para de chorar? Você já parou para pensar nisso? Quem é que chega dentro de um velório, a mãe está enterrando o filho, e você chegar para a mãe, normalmente eu fico muito desconfortável, não é um ambiente que a gente gostaria de estar. Às vezes você não sabe nem o que vai falar. Às vezes só um abraço que você dá, você não sabe nem o que vai falar para a pessoa, enlutada. Aí você chegar para a pessoa que perdeu alguém e fala assim, para de chorar. Ela pode não te responder muito, mas quem estiver do lado, você está louco? Como você vai pedir para parar de chorar? Ele perdeu o filho, ele perdeu o pai, ela perdeu a mãe. Como é que você vai falar uma coisa dessa? Para de chorar. E Jesus chega, toca no esquife que não era para tocar, e olha para a mulher e diz assim, para de chorar. Para de chorar. É o que Jesus está falando com você. Para de reclamar do teu problema. Ah, pastor, mas para de chorar. Mas o senhor não sabe o quanto que eu estou sofrendo. Para de chorar. Mas você não sabe, aconteceu um negócio. Para de chorar. Mas por que ele está falando para de chorar? Será que eu não acabei de dizer que Jesus, ele sente, ele tem empatia? E por que agora ele fala isso? Aqui já entra um Jesus que já enxerga o futuro. Quando ele falou assim, para de chorar, é porque ele já sabia o que ia fazer. Então você precisa entender, quando ele falou assim, para de chorar, ele já sabia o que ele ia fazer. Então hoje Deus te trouxe aqui essa noite. Chega, para de chorar. Pastor, mas você não está na minha vida. Pois bem, você precisa crer agora, que esse para de chorar, Deus está mudando a tua história, Deus está escrevendo uma nova história para você em nome de Jesus. Você precisa crer agora, que esse para de chorar, engole o choro. Sabe quando a mãe fala para filho? Engole o choro, engole o choro. Engole o choro aí, para de chorar. Mas ela fez isso, ele fez isso, para de chorar. Eu já toquei o esquife. O que é isso? Eu já morri na cruz por você. Fui humilhado por você. Cuspiram na minha cara. Bateram em mim. Para de chorar. Mas o senhor não sabe o que aconteceu na minha vida. Para de chorar. Por que ele fez isso? Porque ele já sabia o que ia acontecer no futuro. Você sabe por que ainda não aconteceu nada? Porque você não parou de chorar. Você sabe por que ainda você não viveu a superação disso tudo que aconteceu com você, ou do que está acontecendo? Porque você fica remoendo. Fica na tua mente, aconteceu isso, aconteceu. Jesus hoje te trouxe aqui para falar, para de chorar. Para. Aí o que Jesus fez? O que Jesus fez? Toca no esquife, mãe para de chorar, olhou para um menino que estava dormindo ali e disse assim, levanta.
O mesmo que falou, para de chorar, falou para o morto, levanta. O mesmo que está falando para você, para de reclamar, para de chorar, é o mesmo que está dizendo, eu já restaurei teu casamento. Eu já restaurei a tua família. Eu já restaurei a tua casa. É o mesmo que está falando com você. Você precisa crer nisso, em nome de Jesus. Você precisa crer nisso. Olha para cá, por favor. Desliga o celular. E se tiver alguém com o celular aí, seja repreendido em nome de Jesus. Mas eu estou aqui em cima, eu fico olhando um monte de coisa. Então parem de mexer no celular, por favor. Preste atenção aqui. Por favor, preste atenção aqui. Ô Éder, vai lá embaixo, vê se tem alguém lá que não está trabalhando, que está lá embaixo lá. Que domingo passado tinha gente sentado ali. Deixa eu só falar de novo, obreiros, músicos. Vocês não é para sentar lá embaixo lá não, tá? A hora do culto é todo mundo aqui. Lá embaixo só fica quem está trabalhando lá. Domingo passado tinha gente sentado no banco lá mexendo no celular. Eu lembrei agora, preciso falar aqui para vocês. E levanta, sai, tem música e senta aqui toda hora, vai para fora, vai para lá, fica lá para fora, fica dentro da igreja. Daqui a pouco já está acabando. Fosse no terreiro, você estava lá. Fosse no cinema, você estava lá. Então presta atenção aqui, eu fico lutando sozinho aqui. Cadê o Bíblia? Está lá embaixo. Então está proibido Paulo, os diáconos aqui. Ninguém fica mais lá embaixo lá não. E os músicos, você quer? Fala com os músicos aí, os meninos que tocam. Tocou, senta todo mundo aqui embaixo. Tem uma bexiga solta essa, só fica lá embaixo. Que é isso? Não tem prazer de ficar aqui ouvindo a palavra de Deus? Domingo tinha gente lá no celular, ó, tudo no Instagram. Pastor, como o senhor sabe? Me falaram, irmão. Do mesmo jeito que você faz, tem gente que me fala. Fechando aspas aqui. Aí você me deixa bravo na hora de uma mensagem tão boa. Ai, Deus, tem alguém lá embaixo? Está tudo certo? Então você fica esperto aí. A multidão que você está define a pessoa que você é. Para de chorar. O menino levanta. E o menino começa a falar. Agora, olha que coisa interessante. Tinha necessidade de escrever aqui, o menino levanta e começa a falar? Tinha necessidade disso? Vamos lá, analisa o texto. Jesus toca no esquife. Olha só, Elvis, que interessante. Toca no esquife. E Jesus fala, para de chorar. E Jesus fala para o morto, levanta. O morto levanta. Só que daí o texto continua. E o menino começa a falar. Ué, se já levantou? Tá bom. Você estava morto, ressuscitou? Very good. Mas falou. Isso que quer dizer? Que Jesus, ele não faz o milagre pela metade. Jesus, ele não vai restaurar o seu casamento pela metade. Ah, não, eu vou ficar, mas eu vou ficar. Não. O morto vai voltar a falar. Sabe o que é isso? Você vai voltar a viver em nome do Senhor Jesus Cristo. Você vai voltar a experimentar coisas boas em nome de Jesus. Isso é uma palavra para a tua família, uma palavra para a tua casa, uma palavra para o teu casamento. Tem jeito para você em nome de Jesus. Os teus filhos são do Senhor Jesus Cristo e o teu casamento é do Senhor Jesus Cristo. Tem jeito sim. Ah, pastor, mas se restaurar não vai ficar a mesma coisa. Verdade, todo mundo vai falar que aquele moço ali estava morto, mas um dia, a multidão do morto passou perto de um homem, filho de Maria e José, e ele foi ressuscitado por ele. As pessoas vão olhar para você e dizer assim, ah, mas o teu casamento um dia aconteceu isso, o teu filho um dia fez isso. Você vai falar, pois é, mas um dia meu casamento passou na multidão perto de Jesus, e Jesus restaurou por completo. Então aquilo que você acha que é tua derrota, será testemunho para a glória de Deus em nome de Jesus. Aplauda, Senhor. Vai você dar glória a Deus mesmo? Aplauda. Aleluia. Quero fazer uma oração, fiquemos de pé, por favor, fiquemos de pé. Eu quero orar por você e para a tua família, orar pelo teu casamento. Eu quero fazer uma oração pela tua casa, pela tua família. Eu quero que você abraça aí a tua família, abraça aí, abraça. Mesmo se tiver brigado. Mesmo se tiver brigado. Espero que não esteja, né? Se não tiver ninguém, adota alguém aí, mas fica perto da tua família aí. Éder, o que você está fazendo aqui?
Todas as vezes que eu termino de pregar, eu vou para casa. E algumas vezes, não todas elas, não é porque eu preciso, mas algumas vezes é necessário, Deus acha necessário. Algumas pessoas me ligam, mandam recado, mandam uma mensagem: pastor, a mensagem de domingo, eu só quero dizer para o senhor, e vai falando. Essa foi quinta, sexta-feira, eu mandei uma mensagem para algumas pessoas, que eu tenho uma lista, que eu estava orando por eles. E para minha surpresa, isso foi 3 horas, eu recebi, tinha mais gente acordada naquele dia comigo. E aquilo me alegrou o coração. E a resposta que eu recebi: pastor, estou orando pela sua casa, pela sua família também. Então o que eu quero dizer, irmãos? A tua família, ela é do Senhor. Então não importa o que aconteceu, não importa o que está acontecendo. Às vezes eu prego aqui, eu não tenho ideia do que acontece. Mas esse dia alguém me procurou e falou: pastor, por causa de uma das palavras que o senhor pregou, eu resolvi uma situação que eu precisava resolver há muitos anos. Quando que eu ia imaginar isso, irmão? Porque eu prego, mas é o Espírito Santo que vai no teu coraçãozinho. Então não sei como é que você está hoje, como marido, como esposa, como família. Mas uma coisa que você pode ter todas as razões: pastor, não dá mais para mim, não tem como. E eu vou falar para você: você tem razão. Você tem razão. Eu talvez no teu lugar, mas hoje eu quero te confrontar. Que Jesus resolveu vir ao teu encontro aqui hoje. Jesus resolveu ir encontro ao grupo. Que o teu casamento estava falindo, tua família estava falindo, os teus filhos estão se perdendo. Jesus entra, toca no esquife e está falando para você: para de chorar. O menino vai levantar. A glória da segunda casa será maior do que a primeira. Eu creio nisso em nome de Jesus. Curva sua cabeça. Eu queria que por um minuto você orasse aí pela tua casa. Ore aí pela tua esposa. Ore pela tua família. Ore aí. Senhor Jesus, aqui está a tua igreja. Aqui está a menina dos teus olhos. Aqui está a tua noiva. Ela não é minha, ela é tua. Só estou aqui por um tempo, que o Senhor me destinou para este lugar, para pregar a tua palavra para os teus filhos. Ela é tua. Aqui está as meninas, meninos, mais velhos, pais, as mães, filhos, tios, avós. E só o Senhor sabe aonde essa mensagem caiu no coração deles. Quem sabe alguém veio aqui dizendo: vai ser a última vez que eu vou com você, viu? Ou quem sabe: família, não vamos mais para a igreja. Eu não sei, Senhor. Mas eu sei que essa multidão se encontrou com a sua multidão. Então, aonde a tristeza, o choro, leva vida. Se tiver algum casamento, Senhor, um fiasco para terminar, leva vida agora em nome de Jesus. Independente, Senhor, da qual foi o erro de um, o erro de outro, eu quero que nesse momento seja cancelado todo o poder de Satanás. Restaura esse casamento, restaura essa família, põe amor onde já não existe amor. Eu repreendo todo o laço do diabo, Senhor, na vida deste homem, na vida desta mulher. É a tua família, Jesus, que estão aqui. E o que seria de nós se não fosse a nossa família? Por isso eu oro. E abençoa, Senhor, a cada família aqui. A cada pai, a cada mãe. Guarda os nossos filhos nas escolas. Cuida da mente deles. Cuida do futuro deles.
Cuida, Senhor. O mundo está tão terrível que para a gente tem medo do que vai acontecer. Nós entendemos que está nas tuas mãos. Guarda, Senhor, dos casais. Cuida das famílias. Senhor, essas famílias estão debaixo das tuas mãos, debaixo da tua proteção. Satanás, você não tem poder sobre essa casa, porque no umbral dessa casa tem o sangue do Cordeiro. E o anjo da morte não vai passar por ali. Proteja essa casa. E aonde tiver tristeza, devolva a alegria. Aonde tiver desconfiança, devolva a esperança. Aonde tiver briga, Senhor, onde tiver discussão, aonde tiver raiva, devolva a tua paz sobre essa casa em nome do Senhor Jesus Cristo. Posso pedir uma coisa para vocês aqui? Aponta aí a mão na direção da tua casa, aí, por favor. Tenta apontar aí. Tenta achar a tua casa aí, a direção. Tenta achar aí. Tenta achar a tua casa. Senhor Jesus, vá naquela casa. Esteja junto com os filhos. Cada cômodo daquela casa. Cerque aquela casa com o poder das tuas mãos. Não permita que pessoas malignas, Senhor, venham trazer divisão dentro dessa casa. Mas que a tua bênção, a tua paz esteja sobre esse lar. Senhor, eu quero, com os olhos da fé aqui, Senhor, e ter irmãos aqui que chegando em casa hoje, já vai perceber algo diferente lá em nome de Jesus. Em nome de Jesus. O Senhor está colocando, Senhor, por terra aqui ações malignas contra famílias e casamentos. E eu creio, irei saber do testemunho, Senhor, esta semana. Assim nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Que a bênção se derrame até mil gerações. Tua família, os teus filhos, diáconos e os filhos. Que a bênção se derrame até mil